Olá, bom dia. É, Nós somos da turma A de Prática de Eletromagnetismo. Meu nome é Luiz Felipe e meu grupo é constituído pela Gabriela Góes, pelo João Vitor Araújo e pelo Victor Tadeu Batista. Nosso tema é a antena biquad. Então nós vamos falar um pouquinho sobre, dar uma introdução sobre o que é essa antena, funcionalidades, importância, complexidade da antena. Em seguida nós vamos ver o processo de montagem dela. Depois vamos fazer algumas discussões sobre os resultados e para no final concluir algo sobre essa antena. Vamos lá então. Um pequeno resumo sobre o que nós vamos então fazer nesse trabalho. Então, este experimento ele tem por objetivo explicar a montagem, funcionamento, importância e aplicações da antena biquad. Foi o que eu falei logo anteriormente. Então, vamos para uma introdução. A busca por maior alcance nas transmissões de dados em rede sem fio faz com que as antenas sejam cada vez mais elaboradas e testadas. Vamos lá. Se nós, as antenas elas são tão importantes para nós que se nós não tivéssemos antenas, a comunicação de pessoas em diferentes partes do planeta seria praticamente inóspita. Atualmente, as nuvens de dados elas facilitam essa comunicação, mas antigamente ou até alguns poucos anos atrás, as antenas eram indispensáveis para a comunicação e ainda são. Então, se hoje nós conseguimos falar com alguém que está, por exemplo, no Japão, na China, na Rússia, ou em qualquer outro lugar do planeta, ou até do outro lado da nossa rua, são graças a essas antenas. Além disso, a comunicação entre satélites que estão em órbita no nosso planeta, sondas que estão a milhares e bilhões de quilômetros da gente, como por exemplo a Voyager, que elas são a comunicação entre elas, entre nós e elas são graças às antenas. Então nós temos o exemplo da Voyager que já está a bilhões de quilômetros de distância do nosso planeta. A comunicação entre ela é graças a uma antena de 10 metros que a sonda possui, que faz o estudo da região onde ela está, mesmo que com precariedade por causa da qualidade e do quão antigo é o equipamento, mas aí sim é que nós conseguimos ver o quão importantes são as antenas. Então, o quão complexa ou simples é uma antena se deve por inúmeros fatores. Então, geralmente nós definimos uma determinada antena pela sua distância, qual distância ela vai operar, né? Então, uma antena ela vai ser posicionada para atender um raio, sei lá, de 15, 20, 30, 100 quilômetros. A finalidade dela, ela vai ser para comunicação, Wi-Fi em si, enfim. Tantas coisas, são tantas finalidades. Localização, ela vai estar em meio rural, ela vai estar em meio urbano, ela vai estar fora do planeta, então tudo isso é levado em consideração. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, a antena biquad. A antena biquad ela é uma excelente alternativa para solucionar problemas de conexão ruim de Wi-Fi. Então ela é uma antena bem simples, muito fácil de ser construída. A gente vai ver logo em seguida, a Gabriela vai falar um pouco mais sobre isso. Seu alcance pode chegar a 4 km, mais ou menos em linha reta, é um excelente custo-benefício. O porquê que é um custo-benefício, nós vamos entender logo agora com a Gabriela, falando um pouco sobre a montagem da antena biquad e o funcionalismo em si dela, para depois a gente fazer as discussões. Por uma busca por maior alcance nas transmissões de dados em rede sem fio, faz com que mais e mais antenas sejam elaboradas e testadas. E isso não é em vão, pois cada tipo de situação, um tipo de antena é recomendado. Para longas distâncias, a antena direcional é o tipo de antena mais recomendada. Para curta distância, um tipo de antena bem simples pode ser o recomendado. Mas assim, para cada situação é diferente. Por isso também foi criado um esquema para que você possa fazer antenas. A antena biquad, ela é uma antena fácil de construir, ela é uma antena alternativa que pode realmente resolver diversos problemas de conexão ruim ou ausência total de comunicação. Esta antena, colocada em paralelo com uma superfície refletora,
possui a forma de um 8 angular e se tornou bastante popular na internet. Basicamente, a biquad consiste em 2 quadrados. A medida de cada lado desses quadrados corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Um esquema para a antena biquad é mostrado na figura abaixo. A antena é cortada para 2.4 GHz. O ganho desse tipo de antena depende do tamanho, em grande parte da distância entre o refletor e os elementos da antena. O menor ROI consegue-se colocando os elementos a uma distância de 1,5 centímetros. Esta antena pode cobrir até 10 km de distância, apenas com uma potência de 30 mV, claro que em uma área aberta. Quando for utilizar uma biquad para estabelecer uma ligação a outro dispositivo sem fio, é preciso garantir que a polarização da biquad é a mesma que a antena dos outros equipamentos. Do mesmo modo, se fizer uma conexão com 2 biquads, deve-se garantir que eles estejam orientados para a mesma polarização. Não igualar a polarização resultará em perda significativa do sinal. Alterar a polarização é só uma questão de rotação da antena em 90 graus. A antena biquad não é perfeitamente direcional, pois tem amplo ângulo de radiação, 3 decibéis. Para uma biquad é tipicamente cerca de 40 a 50 graus de ângulo de radiação, tornando-o ideal para qualquer aplicação onde se deseja ampla cobertura. O amplo ângulo de irradiação também faz uma biquad muito adequada para captar sinais sem necessidade de alinhar a antena diretamente com a origem do sinal. Para atenuar os lóbulos traseiros da antena, muitos dobram a superfície refletora em suas extremidades. Alguns afirmam que a biquad é capaz de atingir um SWR de 1.15 com um ângulo com um ganho de 10 decibéis e 12 decibéis. Inclusive, há relatos de PCs portáteis conectados em pontos de acesso localizados a alguns quilômetros de distância. Vamos realizar o experimento e fazer uma análise de resultados sobre a construção de uma antena biquad. A antena biquad, como já foi abordado aqui, ela vai ser muito utilizada principalmente para roteadores Wi-Fi. E aqui, ela se consiste em uma antena de 2 quadrados ou um 8 angular. Então, o material para construir ela é uma placa de circuito impresso, virgem, ou seja, não pode ser usado, medindo 123 por 123 milímetros, ou 12,3 por 12,3 centímetros, um tubo de cobre com 5 centímetros de comprimento e de 0,5 polegadas de diâmetro. Então, vai ser 30 centímetros de cabo coaxial CNT 400 ou NMR 400 baixa perda e 25 centímetros de fio de cobre rígido com 1,5 milímetros de diâmetro. Então, a partir disso, a gente vai cortar um pedaço quadrado da placa de circuito impresso com 123 por 123 milímetros e usar lã de aço ou bombril, açolão que você tiver em casa para remover qualquer mancha ou oxidação. A limpeza do cobre ele vai facilitar a solda futuramente. Então, além disso, a gente vai cortar um pedaço de 50 mm de comprimento do tubo de cobre e deixar todas as extremidades bem lisas. Para isso, a gente vai usar lixa e lã de aço até que o tubo ele fica bem limpo e liso. Então, a gente vai fazer um entalhe dessas extremidades do tubo de cobre, eliminando aproximadamente 2 milímetros da metade da circunferência, igual mostrado aqui na imagem. Então, para perfurar o centro da placa de circuito para o tubo de cobre entre bem justo neste furo, a gente vai ter aqui essa placa furada com algo bem centralizado. Então, quanto mais centralizado e medido, melhor vai ser a qualidade da antena, que ela vai refletir melhor. Então, é muito importante que você faça o furo no centro.
E aí a gente vai inserir o tubo de cobre no furo, de maneira que o tubo ele fique extremamente encaixado e a extremidade do tubo deve ficar 16 milímetros acima da superfície cobreada da placa, tá bom? E ela vai ficar dessa forma. E após isso, com o tubo já inserido na placa, só falta soldar o tubo na placa para garantir o contato físico e elétrico. Então, após isso, a gente vai partir justamente o que torna a antena biquad, que é esse quadrado. São 2 quadrados. A gente vai pegar os fios de cobre que já foram dados e cada aresta ela deve ter aproximadamente 30,5 milímetros, que é correspondente a 1/4 de onda 2,4 GHz. Então, quanto maior esse tamanho, maior vai ser a frequência de onda que ele vai poder pegar. Então, a gente vai começar a dobrar em 90 graus, como a gente vê na primeira figura. Dobra novamente em 90 graus, formando um M na segunda figura. E vai pegar uma das extremidades e dobrar em 90 graus as duas partes, ok? Formando o primeiro quadrado. Então, a partir disso, só falta a gente finalizar o outro lado. Dessa forma, vai ser o quadro duplo, que é o quadro biquad. A gente vai limpar todos os elementos para garantir a precisão. E ele vai ser anexado ao refletor. Então, ele vai ficar dessa forma. E é bom analisar que as duas pontas do fio de cobre elas devem ser soldadas ao tubo de cobre. Então, o centro do elemento ele não deve tocar o tubo de cobre. Dessa forma, a gente já está encaminhando para o fim. Vai descascar aproximadamente 30 milímetros da capa exterior do cabo coaxial, dobrar a malha sobre a capa exterior e cortar a guarnição no centro condutor. Então, o fim que vai ser cerca de 4 milímetros ovo vivo e inserir a malha do tubo de cobre de modo que o polo central vivo fique alinhado com a extremidade do tubo de cobre. Dessa forma, vai soldar o centro do elemento e assegurar que o centro do elemento não fique em contato com o tubo. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, no fim das contas. E finalizando ela, vocês vão ver que soldando todas as extremidades, tudo certinho, ela pode montar dentro de um Tupperware ou qualquer recipiente de plástico para que caiba no conjunto. Isso pode ser conseguido através de uma perfuração em um dos lados do recipiente. Então a gente vai ter esse formato aqui certinho. E com essa antena, ela é capaz de atingir uma relação de onda estacionária de 1 por 1.15, com ganho entre 10 e 12 decibéis. Então, gente, esse trabalho aqui sobre as antenas, né? Eu achei interessante dele o fato de ser, digamos que simples, né? Que são materiais que não são difíceis, assim, de se encontrar. E o fato do uso que a gente pode dar a ele, né? Por exemplo, essa antena mesmo do laboratório, nosso experimento, essa frequência de 2.4 GHz, né? Que é basicamente a frequência do Wi-Fi. A maioria dos dispositivos eletrônicos hoje, eles funcionam nessa frequência. É a mais comum, inclusive dispositivos antigos, eles operam dentro dela. E não só isso, tem várias aplicações para você expandir essa área aí de atuação com a antena biquad. Uma das partes da bibliografia aí pesquisada para o experimento foi um pessoal que usou como um centro de estação de solo ele para amplificar essa área e ela poder operar para avantes.
Então, eles faziam todo esse controle em área aberta, justamente com a antena biquad. Isso foi realizado lá nos Emirados Árabes. E não só isso, ela é bem comum e bem fácil de fazer, e eu acho que é um dos motivos que ela se popularizou tanto. Então, além. E ela segue muitos princípios aí de uma antena comum, que ela faz, né? Que é justamente aí, transformar um pouco da energia eletromagnética guiada por uma linha de transmissão de energia eletromagnética irradiada. Então, ela é muito barata de se fazer e também algo que pode amplificar isso a área de atuação em alguns metros. Ah, legal. Chegou a, nesse experimento aí lá dos Emirados Árabes, você chegou a ver se foi em área rural ou foi uma área, assim, digamos, mais da cidade, mais residencial? Foi mais utilizado em área rural. Lá eles falam que, pelo tamanho das antenas que eles colocaram, mais chegava a expansão de até em 100 metros em área livre. Então, era justamente a área na qual o Vant lá, que era realmente um mini avião assim, não tripulado, na qual ele voava sobre principalmente plantação. Tinha muita aplicação principalmente para plantações mesmo, Vantes aí que eram para fertilização de solo e tudo mais. Só aproveitando o gancho do Vitor aí, é interessante falar que essa antena biquad, ela é uma antena que, eu até falei isso na introdução do trabalho, do experimento, que ela é um custo-benefício, porque ela é uma alternativa muito boa para solucionar problemas de conexão, e é barata, simples, fácil de ser construída, até Gabriela pode falar depois mais, porque ela que pesquisou mais sobre a forma de como ela é construída, então ela é uma antena com um custo-benefício muito bom. Ela é feita com poucos materiais, é bem barato, dá para fazer em casa e ela tem muitas aplicações, né? Como já foi falado aqui, ela pode ser usada no Wi-Fi e também tem alguns modelos que serem feitos também, que eu vi aqui, que é a antena Dual Biquad, que também é como se fosse a Biquad, só que ela com duplicado, que ela tem tipo como se fosse dois quadrados, a Dual Biquad seria com 8. Aí ela poderia ter um ganho um pouco melhor do que essa BioQuad, mas ela também é feita a partir dessa biquad mesmo. Você chegou a ver se são, tipo, duas antenas em série ou em paralelo a configuração? Em série. Eu até redimensionei, né, por conta do... que o nosso que a gente foi feito, né, ele é para um de 2.4 GHz. Eu estava imaginando em utilizar ela no Wi-Fi, né, o 5G. E ele é mais rápido, porém, em contrapartida, o sinal dele é mais fraco, né, a cobertura do que o 2.4. Aí eu estava até redimensionando aqui, eu fui olhar, fiz os cálculos aqui, a comprimento de onda seria 6 centímetros da 5 GHz, né? Estaria mais ou menos 1,5 centímetros lá, que seria um quarto na hora do redimensionamento. Eu não cheguei a fazer o teste porque eu, em particular, não tenho o modem com essa tecnologia 5G, né? Mas no futuro, quando eu tiver um modem, eu pretendo fazer esse teste, ver se melhora essa questão da cobertura da conexão. Bom, então eu acho que o grupo, assim, no geral, todos recomendam aí para quem quiser ampliar um pouco da sua área de cobertura, até mesmo num prédio ou em casas mesmo, de estar utilizando esse sistema, porque ele é uma boa possibilidade, além de você aprender um pouco mais de conceito físico,
eletromagnético, você pode estar também tendo sua própria antena. E esse princípio ele está funcionando hoje em dia para todo quanto é dispositivo eletrônico que a gente tem. Todos eles estão precisando de um sistema de recepção e de transmissão de sinal, o que ainda torna barato. É algo com todo o processo na qual a gente usou, com os materiais que ficou realmente barato. Você vai olhar aí, um modem hoje de 21 decibéis mais de R$ 300. Enquanto você fazer todo esse experimento, você não gasta nem 100 ao todo, comprando todos os materiais, soldando. Então, além de você adquirir conhecimento, você consegue aí realmente adquirir algo que vai ampliar sua capacidade de conexão. É realmente bastante interessante esse ponto mesmo. Acho que quem sabe, talvez até daria para fazer um sistema desse até lá na própria FGA, que a conexão lá é horrível, né? Tem muito ponto do lado de fora mesmo dos prédios que não tem cobertura de sinal. Eu acredito que os resultados, né, satisfazeram o que a gente pretendia, né, que a gente já era esperado. Alguém tem mais algo assim a acrescentar? Acho que é isso mesmo. Tá ok. Também, tá ótimo. Então vou encerrar por aqui. Obrigado a todos. Dessa forma, foi analisado tudo isso nessa bibliografia e a gente vê que esse tipo de placa, quanto maior a antena, ela já foi usada, inclusive, para fazer o controle de uma estação de solo de comunicações de satélite. Ela controlava todo o sistema ali de interno de uma ground station de satélites. Então, essa é uma outra aplicação na qual foi usada, isso dentro dos Emirados Árabes, e também usada para controlar VANTs,